Boa noite para você que acompanha o canal 16. Está começando mais uma edição do programa Câmara Mulher. E nesta edição de hoje nós vamos falar sobre o Projur Mulher e Diversidade da Universidade de Passo Fundo, que em 2019 está completando 15 anos de atuação. Por isso estão aqui comigo a professora doutora e coordenadora do Projur Mulher e Diversidade, Josiane Petri Faria, e também a mestra Renata Rose Battagliari. Boa noite, bem-vindas à TV Câmara. Boa noite, muito obrigada. Começo perguntando para vocês, então, Josiane também, que está no projeto, todo esse tempo, o que é o Projur Mulher e Diversidade? O Projur Mulher e Diversidade é um programa de extensão da Faculdade de Direito, da Universidade de Passo Fundo, que tem como módulo básico o acompanhamento jurídico processual a mulheres em situação de violência e filhos, e também a toda a temática da questão da diversidade sexual que assumimos no ano de 2017. Então atua nessas duas frentes diretamente, mas também em toda a temática da violência, ou seja, de prevenção à violência. Então nós vamos, uma vez que convidados, que solicitados, estamos juntos à comunidade, para falar um pouco do que significa essa violência, de como a gente pode enfrentar essa situação, onde procurar ajuda. Pro, ele foi criado então em 2004. Como nasceu, como começou a ser pensado esse projeto? Se é que a gente pode falar projeto, porque já dura tanto tempo? Sim, desde o ano passado nós somos, programa de extensão. Nós temos vinculação com outros projetos da universidade e temos uma demanda que não tem previsão de término, infelizmente, Então, a partir daí, ele se transforma num programa, porque ele atua em mais de uma frente e com mais de um tipo de ação, Nós temos atuações diferentes, Bom, esse programa, ele começou um projeto, então, no ano de 2004, mais ou menos na mesma época em que o posto da mulher, da Polícia Civil, se transformava em Delegacia da Mulher, que o município estava inaugurando a Casa de Atendimento à Mulher, que é uma casa de passagem, uma casa de acolhimento, e onde se começava a pensar essa questão da igualdade de gênero com mais qualidade, vamos dizer assim, na nossa região. Então, nós tivemos a formação das promotoras legais populares, e aí todas essas situações associadas aos grupos de mulheres da Caritas Diocesana trabalharam para que a gente pudesse completar a rede de atendimento. E precisávamos, por consequência, de uma proteção ou de uma tutela jurídica. Então, o Projur, ele é anterior, veja, à Lei Maria da Penha. Nessa época, a Faculdade de Direito hospedou o Projur Mulher, como acontece até hoje, Eu ainda não atuava nele, passei a atuar no ano de 2010, E ele se destinava só às mulheres que passavam pela Casa de Acolhimento Maria da Penha, que o município mantém. Em 2010, então, ele amplia e passa a atender toda e qualquer mulher da região. Que legal. Então, na experiência de vocês, Renata também, há 15 anos a realidade era outra, A gente teve muitos avanços nesse período com relação à conscientização das mulheres, a importância da denúncia, de que também ela pode buscar ajuda. Na verdade, o que eu vejo de avanço, como a minha área de atuação dentro da universidade, como docente e também fora, é a área de Direito de Família, nós não temos como não associar, a professora Josiane e eu, a questão da violência da mulher em casa, a questão da diversidade também, dos problemas decorrentes da diversidade sexual na sociedade, com o direito de família. Então eu venho mais agregar nesse campo, e o que eu percebo nesses 15 anos, porque eu atuo, antes de atuar no Projur, já atuo no campo de estágio, que nós chamamos de Sajura, dentro da Universidade de Passo Fundo, atuando então com os casos em loco, de direito de família. Eu consigo perceber realmente um avanço quando a mulher muitas vezes passa pelo serviço que não é o serviço especializado do Projur, mas ela consegue já chegar lá e pedir uma ajuda que até então ela não pedia. Nós conseguimos ver uma situação de violência, uma situação financeira muito de dependência, daquele agressor, e que ela acabava não trazendo porque ela não sabia como trazer ou como resolver,
e nós também não tínhamos como fazer com que ela trouxesse aquilo de uma forma não espontânea. Claro. Isso eu verifico hoje. Né, muito essa mudança onde a pessoa ela se identifica com o projeto, com o programa e ela busca essa ajuda, ela já consegue entender hoje que ela realmente é a vítima da situação, né, que ela não está dando causa àquele rompimento da família, né, ela não está mais tendo tanta absorção das ameaças que ela sofre, né, para não contar o que está acontecendo. Eu acho que isso vem muito desse programa todo, né, desse incentivo que o Projur dá de 15 anos. A mulher, desculpa te interromper, mas é bem importante que se diga, né, que num primeiro momento se lembra do Projur pela questão criminal, mas muitas das ameaças que as mulheres recebem é em relação ao direito de família, como por exemplo, eu vou te acusar de abandonar o lar, ou então, como a Renata vai poder falar melhor, mas de uma cliente que nós recebemos recentemente encaminhada pelo Ministério Público, que o discurso em casa era: tudo que tem aqui fui eu que paguei, você não tem direito a nada, se você não aceita, a rua é sua, é tua, né? Então, ou seja, a consciência, ela não é importante só em relação à Lei Maria da Penha, mas o direito da mulher, o direito em relação a você viver, né, livremente, desfrutar desse direito na sociedade, ela tem interfaces, né? Então, você atender uma mulher numa única área do direito é pouco, é insuficiente. Claro. Então, o conhecimento e o amparo que o direito de família oferece, eles são fundamentais nesse processo de independência, né, que rompeu o ciclo de violência determina. E o papel do Projur é justamente esse, de orientar as mulheres. Muitas não conhecem, como vocês falavam, então, os seus direitos, e vocês justamente mostram. Porque a gente sabe que o medo não é só da agressão, mas é o medo financeiro, a dependência, como vocês comentavam. É exato, como a Josi colocou agora. Né? É exatamente, a gente percebe essa mudança, claro, né? Da pessoa não achar que realmente ela precisa ficar naquele ciclo ali, porque se ela não ficar, né, ela não vai ter nenhuma outra solução. Né? E é bem ao contrário. Né? Bem ao contrário, quanto mais cedo ela busca ajuda, mais amparo ela vai ter, tanto na esfera, obviamente, da violência, né, quanto na esfera, então, civil, que aí já é um outro momento, né? A gente vai partir lá para uma questão de um divórcio, né, de uma pensão que é de direito dos filhos, partilha de bens e assim por diante. Né? O atendimento se estende aos filhos, se são menores de idade? Como é que funciona nessa questão? Sim, acho que a Renata explica um pouco melhor, né? Mas toda vez que uma mulher nos procura e ela tem dependentes, imediatamente a gente passa a fazer um cadastro e verificar a situação dessa família e identificar o que é possível fazer para uma proteção mais ampla possível. Porque se a nossa cliente for uma mulher, né, e ela buscar amparo conosco, é evidente que os filhos são uma parte importante nessa história, né? E aí é justamente o que a Renata atua dentro do programa. E a gente tem uma parceria importante, digo assim, legal, né, com o Poder Judiciário, em especial aqui com as 2 varas de família, porque Passo Fundo tem varas de família especializada, né, então isso traz, digamos, um olhar diferenciado, né? O promotor, o juiz, né? Os defensores que trabalham exclusivamente com essa área, você acaba, né, tendo, obviamente, um cuidado muito maior com as questões. Então, por exemplo, como a Josi disse, a pessoa chega lá, ela está acuada, ela está extremamente fragilizada. Qual é a preocupação dela? Se eu sair de casa, for para casa de passagem ou for para um familiar, como é que eu sustento os meus filhos? Né? Porque o provedor da casa é o marido, né? Bom, então, o que acontece? Ela ingressando com uma ação de alimentos ou com uma ação de divórcio, né, que é o campo civil, né, e a gente explica isso para ela, são 2 situações distintas, né? O que acontece hoje? O juiz recebendo esse processo,
antes de marcar uma audiência, antes de ouvir a outra parte, enfim, com relação à defesa da questão legal, né? Ele já antecipa alimentos provisórios, ele já antecipa um pagamento provisório de pensão para essa mãe, né, para auxílio dos filhos. Então, a gente explicando isso para ela, né, ela entendendo esse mecanismo, isso já também facilita mais a decisão. Tranquiliza. Né? Exatamente, né? Claro que a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes isso não é uma coisa tão rápida assim, ou o pai, né, o marido vai receber lá a citação do juiz e vai acabar não descumprindo, não pagando. Mas, de qualquer forma, na maioria das vezes, isso é um alento para ela. É um auxílio que realmente, na maioria das vezes, é satisfeito. O atendimento passa também da esfera jurídica? Vocês procuram oferecer atendimento psicológico para as mulheres, para as vítimas de violência? Como é que funciona? O Projur Mulher e Diversidade, como eu comentei antes, ele é vinculado, ele é um programa da Faculdade de Direito. Então, os profissionais que atuam no programa diretamente são da Faculdade de Direito. Portanto, a gente não pode, vamos dizer assim, né, fazer as vezes, né, de um psicólogo. No entanto, a universidade possui diversas especialidades e outros tantos programas e projetos. Então, o Projur possui parceria com o CEPAV, que é da Faculdade de Psicologia. Dentro da Faculdade de Direito, a gente ainda tem o Mediajur. Então, ou seja, existem outras possibilidades dentro da própria UPF. Então, a partir do momento que essa pessoa é recebida por nós, evidentemente se faz um contato com a Secretaria de Assistência Social para verificar em quais programas institucionais, né, e assistenciais ela está inserida, mas na medida da necessidade e da vontade dessa nossa cliente, ela é encaminhada para outros programas e projetos dentro da própria universidade. Bom, ano passado, então, nós tivemos mais de 2.000 atendimentos diretos e indiretos, Josiane, que passa também além do acompanhamento jurídico, palestras, eventos de conscientização, são diversas ações do Projur Mulher e Diversidade. Sim, é importante comentar que todas as atividades do Projur, elas são gratuitas. Então, todo o trabalho coordenado por mim, pela professora Renata, nada é cobrado, nada tem custo. Então, todo atendimento que nós fazemos, ele é gratuito, sem agendamento prévio, e toda vez que a comunidade, né, sente a necessidade da nossa presença, nós nos deslocamos e oferecemos o serviço do programa gratuitamente, ou seja, não tem custo, não tem ônus. Uma coisa importante a ser comentada é que nós temos uma vara especializada, né, em violência doméstica, aprovada pelo Tribunal de Justiça para ser instalada em Passo Fundo. Nós somos a única comarca final que não tem essa vara. Isso significa o quê? Que uma mesma pessoa que é atendida por mim na esfera criminal tem que passar pela professora Renata em outro processo numa vara de família. Então, ou seja, o que poderia ser resolvido num único processo, com atuação conjunta, minha e da Renata, nós precisamos de 2 processos judiciais e 2 tempos judiciais, né, para atendimento. Então, eu acho que esses 15 anos do Projur também é um momento, né, de se refletir do porquê nós não temos essa vara ainda e da necessidade que ela aconteça. Né? Porque, por exemplo, os pedidos de alimentos que a professora Renata comentava, né? Eles podem ser analisados em sede de medida protetiva. E por mais que essa mulher marque um X na delegacia dizendo que o necessita, nós não temos tido deferimento e sequer a análise desses pedidos. Então, nós conseguiríamos atendê-la com mais qualidade e com mais brevidade. Mas lembrando, né, que toda atuação civil ela não se resume a essas situações de mulheres e filhos, né? Porque a gente trabalha com toda a questão da diversidade sexual. Então, mesmo que a alteração do nome registral hoje possa ser feita administrativamente no cartório, tem situações em que há necessidade da intervenção judicial, ainda outras situações, né, para acesso à hormonioterapia,
por exemplo, cirurgias, né, para retirada de pomo de Adão ou de mastectomia, o Projur pode intervir. Olha então, só que legal. Desde 2017, nós estamos preparados para esse tipo de demanda também. Que legal. Qual é o perfil das pessoas? Claro que eu acho que vocês devem atender, né, muitas pessoas, não sei se a gente pode generalizar, mas existe um perfil das principais demandas, principais pessoas atendidas pelo Projur. A gente sabe que as mulheres e também as pessoas em diversidade com vulnerabilidade social são o foco de vocês. Exatamente. Essa questão da vulnerabilidade, né, o que caracteriza? Como é que a gente conceitua isso? Porque, sim, para um atendimento direto, um acompanhamento jurídico processual, nós passamos esse cadastro, né, por uma análise socioeconômica. Mas, em toda a questão do atendimento indireto, não existe qualquer tipo de restrição. A marca talvez seja realmente a questão da vulnerabilidade, ou seja, aquilo que a Renata comentava há pouco, né, da fragilidade. Porque quando você se percebe, né, se identifica numa situação de violência, seja de um preconceito, seja de um preconceito repetido, né, ou seja, uma discriminação ou uma violência direta, né, você se percebe frágil. Então, não é uma questão de falta de coragem ou falta de vontade, mas realmente de buscar a ajuda adequada, né? E o que eu percebo muitas vezes é as pessoas em algumas situações ter essa referência, né, nessas duas situações, né, a violência da mulher e a diversidade, se ela sabe que ela tem essa referência para buscar, seja para o amparo direto, né, porque ela não tem outro meio, mas mesmo que ela tenha, muitas vezes até ela chegar nesse meio dela, é muito mais difícil por N situações sociais e familiares, enfim, particulares, ela tendo esse contato, que ela possa então ter pelo menos uma primeira orientação, né, um primeiro alento daquela situação pontual, e aqui a gente fala muito da questão, como a Josi colocou, da discriminação, né? Às vezes o fato ele acontece num momento, te pega de surpresa, né? Você fica sem reação, você não tem naquele momento a quem recorrer, você ter esse centro, você ter a marca Projur que vai te identificar para que você possa pelo menos inicialmente ter esse auxílio é muito importante, né? Por mais que talvez em algumas situações a gente saiba que a gente vai direcionar, né, essa pessoa do primeiro atendimento talvez para um outro colega, para uma outra área, uma outra circunstância. Mas nem que seja a informação essa pessoa vai receber. Porque esse é o papel também da universidade, claro, né? Todos os programas da universidade e, no modo especial, os programas da Faculdade de Direito, né? Nós estamos já há 20 anos trabalhando, então a gente pode falar isso com uma segurança muito concreta, né? A universidade, a Faculdade de Direito volta os seus programas para a comunidade em geral. Perfeito. Renata, Josiane, nós encerramos o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida a gente retorna com mais informações. Não sai daí. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Você que está acompanhando a TV Câmara, nós estamos apresentando o programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre os 15 anos do Projur Mulher e Diversidade. Aqui comigo as professoras Josiane Petri Faria e Renata Rose Battagliari. Nós falamos então um pouquinho no primeiro bloco sobre a importância, sobre como foi criado, quem é essa mulher, né, essa pessoa que o Projur atende. Agora eu pergunto para vocês, quem atende essas pessoas, essas vítimas, né? São professores, são alunos?
começar e depois a Renata continua, mas sim, né, todas as atividades de extensão da universidade, elas têm professores envolvidos que coordenam, que acompanham, que desenvolvem atividades diretamente ou não, mas a grande massa de trabalho são dos alunos. O programa PAIDEX, né, que é um programa de bolsas de extensão universitária. Então, a universidade tem todo um grande programa que seleciona, que treina, que capacita pessoas que queiram trabalhar na extensão. Então, nós temos bolsistas, PAIDEX, que são remunerados, voluntários, tanto da universidade quanto do ensino médio, que é o programa PAIDEX Júnior, né? Que legal. Por que se faz extensão, né? A extensão, ela pode ser crítica, tecnológica e assistencial, né? A nossa pretensão é que a gente possa ser esses 3 nichos, né? Ou seja, a gente tem modelos de produtos que são expostos à nossa comunidade, então a gente tem oficinas, rodas de conversa, conferência, palestra, onde a gente pode discutir todas essas questões de informação e sensibilização. A gente tem um caráter também assistencial, que a gente oferece, né, um bracinho de uma política pública aí para atendimento desses nossos clientes, né? E a gente ainda faz uma extensão crítica, ou seja, onde a gente avalia e reavalia qual é o nosso lugar, qual é o nosso espaço, para que a gente serve, o que a gente está fazendo, né? E a nossa ideia é que quem passa pelo programa de extensão não tenha suas atividades terminadas no último dia, né, de atividade dentro do programa, mas que possa ser um multiplicador de cidadania. Então, a Renata acaba trabalhando com os acadêmicos, tanto do SAJUR quanto do PROJUR. São realidades um pouco diferentes, mas é muito interessante porque você consegue trabalhar com teoria e prática, né? Exatamente. É um enriquecimento fantástico, né, para o aluno. A gente percebe, isso é visível, né? A gente percebe o aluno quando ele chega no início do estágio, né, extremamente acanhado, né? E muitas vezes, e isso é natural porque ele vem de uma outra realidade, né? O aluno da universidade, por mais que ele tenha dificuldades familiares, financeiras, sociais, ele se dá conta que as dificuldades dele estão muito aquém daquela dificuldade que vai ser enfrentada ali ao longo do estágio. Então a gente percebe essa humanização, né? Esse olhar para os outros, né? E como eles fazem diferença na vida dos outros. Legal. Então o aluno que inicia, para aquele aluno que está terminando o estágio, ele realmente, a gente percebe no olhar, no atendimento, né? E na segurança que ele tem, que aquele momento prático realmente valeu a pena dentro, que obviamente tem que ser aliado àquele momento teórico lá da universidade, né? Então não tem como a gente dissociar o papel da universidade, da academia, extremamente importante, né? Mas dissociar isso da visão que tem que ser humanizada, né? Não adianta a gente levar casos fictícios para a universidade, né? O aluno que estuda direito, ele está estudando ciências sociais, então ele tem que ir para a sociedade, né? Por mais difícil muitas vezes que sejam essas situações. Que legal. Né? Mas ele percebe a diferença que ele faz. Muito legal. Em conjunto funciona também o PROJUR Mulher Cidadã, que busca auxiliar as mulheres também com relação à sua autoestima, Josiane. Vai muito além do atendimento jurídico mesmo. No início nós tínhamos 2 projetos, né? PROJUR Mulher e PROJUR Mulher Cidadã. Desde o ano de 2010, essas 2 funções foram unificadas, né? E o que significa esse PROJUR Mulher Cidadã, né? Na verdade, ele engloba todas essas atividades de prevenção à violência que nós desenvolvemos junto à comunidade. E sim, a partir do momento que você tem informação a respeito dos seus direitos e onde que você pode procurar ajuda para fazer valer esses direitos, eu acho que a palavra certa nem seria ajuda, porque nós não oferecemos ajuda, né? Nós oferecemos um trabalho profissional para que você possa ter acesso a esse direito. Então isso é muito importante, né? Não é caridade, né, o que a universidade desenvolve, mas a gente oferece as nossas especialidades para a comunidade.
a partir do momento que você tem consciência, que você se sensibiliza, o que você pode fazer, né? E o que que não podem te acusar, o que não podem te tirar, isso trabalha também com a mulher a partir da autoestima, né? O Projur tem uma parceria com a Faculdade de Artes e Comunicação, mais especificamente com o curso de Artes Visuais, né? A professora Mariane Sbeggen, que é coordenadora do curso, é colaboradora do Projur há mais de 10 anos, né? Esta semana ela desenvolveu uma oficina de arte e terapia com a equipe do Projur, mas essas atividades também acontecem na Casa da Mulher, né? Na Casa Maria da Penha e na comunidade, à medida que isso for solicitado. E como é que a gente trabalha nesse universo? Se nós, né, temos de atender essa comunidade que está numa situação de fragilidade, nós precisamos estar fortes, né? Então a nossa equipe também passa, e este ano especialmente, né, que são os nossos 15 anos, nós temos uma série de treinamentos e de qualificações previstas para acontecer. Nós tivemos com a professora Marília Budó, da Universidade Federal de Santa Maria, no mês de março, nos falando sobre epistemologia feminista. Tivemos com o professor Renato Duro, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande, falando sobre criminologia queer. A professora Patrícia Ketzer, né, do Instituto de Filosofia da UPF, também colaboradora do Projur, nos oferece todo esse suporte, né, de pensar o papel da mulher na sociedade, a transformação dessa história, né, originalmente ou em algum momento que se transformou em patriarcal. Então, ou seja, a necessidade da gente se comunicar e buscar outras expertises para trabalhar nós mesmas, né, exatamente. e a comunidade. Então, eu e a Renata, nós nascemos, né, nessa sociedade patriarcal, a gente se desenvolve ali. Então, é a todo momento, né, é uma questão construir cultural, e claro, se desconstruir, claro. né? Tem coisas que nós não percebemos, né? O quão machistas a gente pode ser, o quão preconceituoso nós podemos ser. Isso se passa conosco também. Então, esse cuidado com os outros, ele tem que começar por nós, né? Legal. Falando dessas parcerias, você citou algumas da própria universidade, mas também vocês trabalham com parcerias com outras instituições. Tu até citou a Caritas Arquidiocesana, a Coordenadoria da Mulher. É bem importante essas parcerias também para o trabalho. Elas são fundamentais. A Renata comentou o Poder Judiciário, o Ministério Público, né? A Caritas Diocesana é uma parceira de longa data, que tem permeabilidade, inclusive, no interior. Mais recentemente, nós temos uma parceria com a Emater, que também consegue chegar à comunidade rural, né? Que é uma dificuldade, é uma barreira difícil de transpor. O CRAM, Centro de Referência da Mulher, que se localiza no bairro Zaque, a Casa da Mulher Maria da Penha, a Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher, o CONDIM, né, que é o Conselho Municipal, o Projur tem cadeira, é titular já há alguns anos. Então, ou seja, a universidade não pretende substituir o poder público, nós não nos sentimos o fator ou o vetor mais importante, e nós sabemos, né, que a atuação em rede é o que realmente funciona. É essencial, né? Acho que essa é a palavra, rede, né? Todo mundo colaborando como pode. Exatamente, né? Porque é como o papel como cidadã e como docente, né? Porque a gente cobra do poder público, mas também muitas vezes não fazemos a nossa parte, né? Então, eu realmente pensando um pouco assim no meu papel de cidadã e no meu papel de docente, porque também participando da vida universitária, né? Há tantos anos como participo, né? E gostando do que eu faço como eu gosto, eu não posso só me vincular às quatro paredes da sala de aula, né? Eu preciso levar esse conhecimento para quem precisa, né? E quando a gente quer cobrar alguma coisa como cidadã, né? A gente tem que cobrar também entendendo qual é o nosso papel, claro, né? E como a Josi colocou antes, a gente tantas vezes não sofre, mas visualiza, né, questões de discriminação, questões de violências veladas, né, com terceiros,
né? E você fica muitas vezes sem reação, ou se você vai reagir, você também não sabe até onde que você pode ir ou não pode ir. Nós temos hoje redes sociais, né, extremamente abertas, né? E a comunicação hoje ela é essencial e imprescindível no mundo, né? Mas infelizmente às vezes usada, né, para questões extremamente equivocadas, né? Então nós temos que conciliar isso. Eu acho que o papel do cidadão e o papel da universidade em rede, ele é fundamental. A Renata entrou numa questão importante. Será que eu estou metendo a colher na briga dos meus vizinhos? Será que eu estou orientando, né, o meu familiar que precisa? O que tu falou é esse papel social, não só das mulheres, mas todo mundo que presencia algum tipo de preconceito ou violência. Certamente. Bom, esse ano vocês também realizaram, em comemoração aos 15 anos, uma exposição bem legal, bem marcante, Josiane, foram os filhos, chamada Filhos do Feminicídio. Então, para afirmar a importância, né, dessa luta dos direitos da mulher, conta um pouquinho para nós como foi essa exposição, como surgiu essa ideia. Então, a ideia impactante, né? foi impactante, mas às vezes é importante chocar, né? Se vinha falando muito ao longo deste ano, acho que em razão de alguns números, né, de feminicídios que nós tivemos no Brasil bem chocantes, mas sobretudo na nossa região, aqui na região norte, final do ano de 2018, início do ano de 2019. Nós já tínhamos feito em novembro do ano passado uma exposição sobre o feminicídio, né, onde a gente contou um pouco, fizemos a marcação dos corpos, né, dessas mulheres, como eles foram encontrados sem vida, e contamos um pouco da história de cada uma delas. E naquele momento, as próprias bolsistas do projeto comentaram, né? Essa aqui tinha tantos filhos, o que aconteceu com os filhos, o que aconteceu com o patrimônio, o trabalho, não sei o quê. Então, o que nos mostrou naquele momento, né? Que quando você tem um feminicídio, você não atinge só uma vida, não perece só aquela vida, né? Você produz uma onda, né, de tristeza, de prejuízos, de violação de direitos. E a gente passou a se questionar, mas o que aconteceu, né? E a gente começou a ver que de uma mulher de Passo Fundo, por exemplo, os cachorros que ela tinha, porque ela era uma cuidadora, passaram a ser doados. E nós nos preocupamos, mas com quem estão esses animais? E a partir dali, e o filho? Quem está cuidando do filho? Uma vez que o agressor também pode ser o pai daquela criança, né? E as bolsistas, por iniciativa delas, começaram a recolher essas histórias. Simultaneamente, no mês de março, onde a gente comemora, né, o tempo, ou a marca, né? O aniversário. De luta, né? Sim, do Dia dos Internacional direitos da da mulher. Nós recebemos uma doação, né, de roupas de criança, de berço, de carrinho. E nós aproveitamos esses materiais que nós recebemos como doação e fizemos essa exposição, contando um pouquinho o que tinha acontecido com esses filhos dessas vítimas. Nós tivemos crianças que foram encaminhadas para adoção, porque o agressor se suicidou logo após a prática do feminicídio. Outra criança que se encontrava desaparecida porque ele tinha fugido, levando o filho com ele. Outra criança que teve que ser recolocada dentro da família, uma família já com bastante dificuldades financeiras. Então, ou seja, você tem os filhos desse feminicídio, né? Nós também precisamos pensar nisso quando esse tipo de crime acontece na comunidade. E todos os materiais que foram utilizados na exposição do feminicídio serão doados ao Centro de Referência no Atendimento à Mulher do bairro Záquia. Legal. Porque todas as doações que o Projur recebe, nós distribuímos entre as entidades do município. Que legal. Para a gente encerrar, Pros, então, fica onde a mulher que está nos assistindo ou pessoa que sofre, né, da diversidade também, algum tipo de preconceito ou quer atendimento de vocês, onde procurar o Projur, o horário, né, essas informações, o que ela precisa levar? Então, ela pode procurar o Projur Mulher no campus 3 da Universidade de Passo Fundo, ali junto ao UPF Idiomas, né, na Avenida Brasil. O atendimento é totalmente gratuito e o telefone é o 3316-8576.
Se não puder nos procurar diretamente, pode ter acesso a nós através das redes sociais, que a professora Renata mencionou, né? Facebook e Instagram. E se ela puder já nos levar, já no primeiro atendimento, alguns documentos para que a gente possa fazer a análise e poder oferecer uma informação adequada, é melhor. Renata, acho que pode comentar um pouquinho a respeito do que seria importante ela levar. A gente sempre Lá se vocês vale, vão orientar, a gente né? se vale das questões mais práticas, né? Mais o dia a dia. A carteira de identidade, né? O CPF, talvez a carteira de trabalho, né? Algumas informações com relação às crianças, né? Certidão de nascimento, certidão de casamento, se a pessoa for casada, se tiver uma comprovação de união estável, né? Um comprovante de residência, né? Qualquer tipo de documento mais de casa com relação às crianças, se houver, né, a carteira de vacinação muitas vezes, né, exatamente, se a criança toma alguma medicação, quais são os gastos disso, né, porque quanto mais informação documental, porque infelizmente a gente trabalha com processo, né, e o processo exige os documentos, né, muitas vezes a pessoa até fica frustrada porque ela chega lá, né, ela quer um atendimento muito rápido e infelizmente a gente tem que se valer da documentação. Então ela nos ajudando, né, com essas situações, e não só mulher, mas obviamente, né, quem está querendo uma retificação de registro civil, né, ou qualquer outra situação com relação à diversidade, que sempre nos procure com essas informações básicas. Com certeza. Né? E o resto a gente, obviamente, que vai adequando lá. Pessoas de outras cidades, o Projur atende em outros campos ou como pessoas de outra cidade também podem procurar atendimento? O Projur aqui de Passo Fundo atende a comarca de Passo Fundo, então não só o município de Passo Fundo, mas todos aqueles municípios onde o desenvolvimento dos processos judiciais se dá aqui em Passo Fundo. O Projur atua ainda nos campos de Soledade, portanto, abrange a comarca de Soledade, e no campus de Sarandi, abrangendo a comarca de Sarandi. Bem importante. Josiane, Renata, muito obrigada pelas informações, pela participação de vocês e também desejamos sucesso ao Projur, né? Parabéns por esses 15 anos de trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Prazer receber vocês. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do Câmara Mulher. Uma boa noite e até a próxima semana.